hoje nós vamos dar continuidade. Nós vamos falar sobre as limitações das recompensas. Nós falamos ontem, né, sobre a mudança de consciência, sobre a tomada de decisão, sobre a forma mais coercitiva de se educar, que a gente chama na DP de autoritarismo, e sobre a forma mais leve de se educar, que a gente pode chamar de permissividade, né? E a comunicação violenta tem outros nomes, mas nada mais é do que isso mesmo que eu acabei de dizer para vocês. E hoje a gente vai falar sobre as recompensas, né? Ele fala bem pinceladamente sobre isso, mas eu achei muito bacana a forma como ele traz, tá? Que a gente é baseado a nossa educação, né, culturalmente, na punição, na recompensa, na chantagem, né? Hoje a gente é arbitrário, hoje a gente é permissivo, hoje a gente usa, né, de chantagem, de recompensas. E o que isso influencia, como mudar isso, como mudar, né, o sentido da minha comunicação para com a criança, certo? E ele começa assim: é mais humano usar, muitas pessoas acreditam que é mais humano usar recompensas do que punições, ou seja, punir a criança, castigar a criança, bater na criança, isso é muito agressivo. Mas se eu usar recompensas, então isso é mais humano, né? Recompensa até vai, tem gente que pensa assim. Ou seja, filho, faz isso que eu te dou isso. Se você se comportar, você pode assistir TV. Se você comer tudo, você pode comer um doce. Enfim, a gente usa muitas recompensas durante a nossa educação com a criança, porque parece ser menos prejudicial, menos agressivo, mais humano, como ele diz aqui. Mas ele continua: mas vejo ambas como exercício de poder sobre os outros, e a comunicação não violenta se baseia no poder com os outros. Então é diferente, né? Ele acha que a punição e a recompensa, ela é um exercício de poder sobre a criança. E a comunicação não violenta, ela se baseia no poder com a criança. E ele vai explicar o que significa o sobre e o com a criança, certo? E ele continua assim: na modalidade de poder com as pessoas, mas eu vou falar com a criança, não procuramos influenciar através de nossa capacidade de fazer as crianças sofrerem se não fizerem o que queremos. Ele tá usando pessoas aqui, mas eu vou usar crianças para vocês entenderem, tá? Então, na modalidade de poder com as crianças, não procuramos influenciar através de nossa capacidade de fazer as crianças sofrerem se não fizerem o que queremos, ou de recompensá-las caso obedeçam. O poder com, ao invés do poder sobre, é um tipo de poder baseado em confiança mútua e respeito, que leva as pessoas a se abrirem para ouvir o outro e aprender mutuamente. Doarem-se uns aos outros de boa vontade, pelo desejo de contribuir com o bem-estar do outro, ao invés de motivados por medo de punições ou esperança de recompensas. Então já me perguntaram: Gabi, então você não concorda com quadros de recompensas? Não concordo, não gosto. Acho totalmente persuasivo, manipulativo, né, em relação às crianças. Por quê? Se você faz um quadro de recompensas e diz para sua criança: você vai ganhar um coraçãozinho, você vai ganhar uma estrelinha se você cumprir as tarefas, qual é o motivador, né? O que está motivando essa criança a cumprir as tarefas? Ela quer ver o quadro lindo, ou ela quer que as pessoas vejam que o quadro dela tá cheio de estrelinha? Então o objetivo dela é ter a recompensa do elogio, da aprovação dela e dos outros? E aí quando aquele quadro perde o sentido? E aí quando a estrelinha já não é mais interessante para mim? E aí quando as pessoas veem aquele quadro cheio de estrelinha, já não elogiam mais a minha conduta, o meu comportamento? A criança, ela cria a crença de que agora eu quero mais, agora eu preciso de mais, e para eu fazer eu tenho que receber. É a tal da escassez que a gente tem hoje no ser humano. O ser humano acha que para ele te dar, ele tem que receber algo em troca, que para ele fazer, você também tem que dar alguma coisa para ele. Senão ele não tem intenção nenhuma em ajudar, intenção nenhuma em cooperar, intenção nenhuma em ser empático. Isso vem da cultura, né, da infância, da forma como a gente educou. E essa criança, ela se contenta pequenininha com uma estrela, com um adesivo, depois ela vai querer um brinquedo, depois ela vai querer, enfim, né, algo mais caro, uma bicicleta, até que chegar um adolescente e pedir um carro para você, né? E aí isso vai se ampliando. E sem mencionar que você ensina a criança a ser totalmente materialista, né? Focada em receber coisas. Ou, se não for materialista, em receber o teu comportamento positivo em relação a ele. Então, faça pra mim que eu faço pra você. Tem bagunça aqui no chão, ninguém guardou nada. Mas não fui eu que sujei, não fui eu que fiz. Ou seja, eu só faço aquilo que cabe a mim. Se não fui eu, também não colaboro.
isso tem muito a ver com as recompensas, com a forma como a gente educa. Por isso que eu não sou a favor. Eu sou a favor de quadro de acompanhamentos de rotina. A criança, ela precisa de um acompanhamento, né? Tem lá um vídeo no YouTube, depois vocês acessam como fazer uma reunião de família eficaz. Tem 4 vídeos explicando. Daí dentro de uma reunião de família, se a gente acorda algumas responsabilidades para nós e para as crianças, a criança vai precisar de um quadro de acompanhamento. Ela precisa saber o que vem depois daquela tarefa, porque senão ela não lembra, né? A criança, ela é intensa, ela vive aquele momento. Então, se você não fizer um acompanhamento, então você pode fazer um quadro para ela ir ticando. Fiz isso, já não fiz isso, talvez ela nem precise ticar. Aqui em casa a gente não tica. Aqui em casa a gente já mostrei para vocês nos stories. A gente cola na parede, faz, né, todos os desenhos, porque o Davi ainda não lê. E aí eu sempre pergunto, qual é a próxima atividade agora? Às vezes eles me pedem, pode assistir TV? Eu falo, vai lá ver, é hora de TV, é hora de outra coisa. Daí eles vão lá, não, agora é hora de brincar. Daí eles vão brincar e depois eles vão ver TV, enfim. E aqui funciona muito bem o quadro de acompanhamento de rotinas, tá bom? Não quadro de recompensas. Então, cuidado até com ticar. Se a criança associar que ela tem vários tiques ali, né, ticados ali, porque ela cumpriu. E se ela não tiver ticados porque ela não cumpriu, ela pode associar aquilo como uma recompensa. Então, cuidado com a forma como você vai disseminar esse quadro de acompanhamento de rotina para não parecer um quadro de recompensas. E aí, ele fala aqui sobre a escutativa, né? Que esse objetivo, ele fala assim, ó, é possível obter esse tipo de poder com as pessoas, né, com as crianças, quando conseguimos comunicar de modo aberto nossos sentimentos e necessidades sem fazer crítica alguma a outra pessoa. Então, como trabalhar esse poder com? Esse poder com, ele vem com a escutativa, que não chama escutativa dentro da comunicação não violenta, é uma linguagem da disciplina positiva, mas nada mais é do que você estar aberto, preparado para ouvir os interesses e as necessidades do seu filho, ao invés de somente exigir dele o tempo todo. Por exemplo, se você faz um acordo com a sua criança e ela não cumpre, ao invés de fazê-la cumprir porque ela prometeu para você, porque ela deu a ideia de fazer isso, escute dela um pouco. Por que ela não está cumprindo? Qual é a intenção disso, né? Será que ela não se comprometeu com algo que ela achou que seria possível e ela viu que é mais difícil do que ela consegue? Será que não está sendo frustrante para ela realizar aquilo? Será que não vale a pena vocês refazerem o acordo, conversarem sobre, ou até pedir para a criança, então, né, filho, faça o que você se comprometeu até a próxima reunião de família? Porque é importante a gente cumprir aquilo que a gente fala, mesmo que a gente ache que não consegue fazer, mas a gente tem que dar conta até a gente mudar a solução, até a gente pensar em uma outra hipótese. Enfim, a questão é trabalhar a escuta. Deixa eu entender suas emoções, deixa eu entender suas necessidades, deixa eu entender o teu conflito. Nós pais, a gente não escuta as crianças porque a gente tem uma cultura, uma crença embutida na nossa cabeça de que criança não entende nada, de que criança não sabe nada. E de que criança passa, quando cresce, muda. Não muda, quando cresce só para de cair no chão, se espernear, jogar, bater a cabeça na parede, morder. Mas o adulto continua fazendo birra da mesma forma. O adulto continua não sabendo lidar com as emoções da mesma forma. Só que aí a agressividade dele vem em outros tipos de relacionamento, entende? Porque não aprendeu, só passou pela vida do jeito que a vida, deixa a vida me levar, né? Do jeito que a vida levou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pensamento, tá? Quando crescer, passa. Quando crescer, muda. A criança não entende. E aí a gente não escuta eles. A gente não para prestar atenção neles. A opinião deles, o desejo deles deixa de ser relevante, deixa de ser relevante. E aí o que eu quero como mãe e como pai é que ele tem que aceitar. E eu quero embutir isso, colocar isso na marra na cabeça da minha criança. Isso não conecta. Como diz a comunicação não violenta, isso não cria pontes, cria muros. Cuidado, gente, na hora de trabalhar a escutativa, ninguém tá dizendo para ser permissivo, assim como eu falei nos outros vídeos. Não é sobre permissividade. A criança, ela não tem que achar que ela é líder da casa, ela tem que entender que ela é um ser humano também dentro da casa, tá? Mas existem comunicações que a criança tem com a gente que a gente precisa podar, né? E lapidar, digamos assim. Podar não, lapidar para que seja respeitosa. Porque se você abre muito a escutativa para uma criança, ela pode achar que tem um poder sobre você. Nós não estamos falando poder sobre, estamos falando um poder com você. Então ela também tem opinião, mas ela precisa entender e respeitar e compreender e sentir, né, esse respeito mútuo, essa relação de confiança mútua, ok? E ele continua assim, ó.
ele fala sobre a questão de mudar, né? De ser diferente, que é um desafio. E muitos pais acreditam que esse modo de comunicação, né, mais assertiva, mais respeitosa, é muito difícil de ter. E é tão diferente que eles pensam assim: não me parece natural falar dessa maneira. E aí ele explica, que eu vou só resumir pra gente precisar ler essa parte, ele explica aqui com uma frase de Gandhi. E ele fala assim: Gandhi tem uma frase que diz: não confunda o que é natural com o que é habitual. Então ele fala que nós temos uma cultura onde a gente se comunica de forma antinatural. E isso se torna habitual. Então não é natural nosso falar com rispidez, ser coercitivos, ríspidos, né? Já falei, autoritários. Não é um natural nosso. É que como a gente vem de uma cultura e vai aprendendo isso ao longo da vida, escutando, vendo, ouvindo e sentindo isso, a gente aprende isso e isso se torna um hábito. Mas é natural falar respeitosamente com as pessoas, só que está sendo um hábito falar desrespeitosamente com as pessoas. Então não confundam o natural com o habitual. Se você tem o hábito de gritar, se você tem o hábito de ser ríspido, se você tem o hábito de ser negligente, se você tem o hábito de não conversar, isso é um hábito, não é a sua naturalidade. Você pode voltar para o seu natural, só que isso exige muita dedicação, paciência, esforço e consciência, né? Ele fala isso aqui, ó. Para uma transformação dessa natureza, exige muita consciência e esforço, certo? E aí ele vem para o próximo capítulo que fala: transformar sua comunicação habitual. Em um conflito com meu filho mais velho, eu estava demorando para me comunicar da forma que escolhi ao invés do meu modo habitual. Ou seja, ao invés de ser grosseiro, de exigir, de fazer com que ele faça o que eu quero que ele faça, eu estava tentando ser mais gentil, eu estava tentando ser mais respeitoso. Só que eu estava demorando para isso. Porque, gente, é o que eu falo. Às vezes os pais vêm para mim e me dão uma demanda, né, e fala como eu deveria fazer. E aí essa demanda tem 3 frases, né, 3 palavras às vezes. E aí como ele deveria fazer, a frase é muito mais extensa. Nos posts que eu faço para vocês terem a noção disso, né, ao invés de use, né, como você deve mudar a frase, normalmente a frase habitual, ela é pequena. E quando você vai mudar, ao invés de, né, use isso, a frase natural, a frase que deveria existir, ela é mais extensa. É isso que ele está querendo dizer aqui. Por quê? Quase tudo que vinha espontaneamente à minha cabeça era alguma afirmação coercitiva, na forma de julgamento por ele ter dito o que dissera. Então, né, a gente começa a ativar gatilhos. Eu já falei sobre isso quando falo de criança interior. A criança, ela responde e ativa gatilhos em nós. Ou seja, como seus pais reagiam quando você fazia o que seu filho faz hoje? Normalmente, seus pais, se foram agressivos, hoje, quando você recebe uma agressividade, como é que chama? Fugiu a palavra, mas não é intenção. A chance de você responder isso com grosseria é muito maior, né? A probabilidade é muito maior. Por quê? Se você recebeu isso na sua infância, então isso ativa gatilhos em você. A criança fazendo isso lembra do seu pai falando: epa, né? Quem que você pensa que é para falar desse jeito comigo? E aí, se foi um aprendizado e você escutou isso por várias vezes, você vai repetir isso com a criança. Quem teve pais mais permissivos, que quando você agiu de uma forma grosseira, fingiu que não escutou, ou gritou, ou ameaçou, ou puniu, vai fazer da mesma forma também, porque a criança ativa gatilhos em nós. E nós precisamos aprender a olhar para nós para conseguir educá-los, entendeu? Sem repetir padrões de comportamento. Então ele teve que parar, ele fala: tive que parar para respirar fundo e pensar em como acessar as minhas próprias necessidades e entrar mais em contato com as dele. Isso é maravilhoso. Quando a criança fala algo para você, parar, a pausa positiva que a DP fala, nada mais é do que você se encontrar, se concentrar, respirar fundo e achar o recurso nobre de educação para poder educar. Na comunicação não violenta, além da gente respirar fundo, ter autocontrole, pegar um recurso nobre de educação para educar, ele ensina também a gente a entender a necessidade disso tudo. Por que eu tô me sentindo assim? Qual foi a necessidade que meu filho feriu em mim? Qual foi o gatilho, né? Se a gente for falar numa linguagem de criança interior, qual foi o gatilho que ele feriu em mim, ativou em mim?
E por que ele tá falando desse jeito comigo? Qual é a necessidade ferida nele que eu acabei provocando, mesmo sem a intenção? É isso que a CNV ensina a gente, a identificar a necessidade do outro e a minha própria necessidade, ok? E aí ele fala assim, isso demorou, né? Demora, se não é um processo habitual ainda, se você está aprendendo, vai levar um tempo. Ele foi ficando frustrado porque seu amigo estava esperando lá fora. E aí o filho dele disse assim pra ele, pai, você tá demorando muito pra falar. E o pai dele falou assim, vou te dizer o que dá pra dizer rapidamente. Ele falou, né, que fez uma brincadeira aqui. Se eu fosse dizer rápido, eu diria assim, faça do meu jeito ou eu acabo com a sua vida. E aí o filho dele respondeu, tudo bem, pai, demore o quanto quiser. Porque é verdade, não é? Se a gente for falar pra criança assim, vamos supor que a criança tá querendo sair de casa e não fez ainda o que tinha que fazer da responsabilidade dela em casa. Então, se você for habitual, se você for rápido, você vai falar, vai fazer agora, senão você não sai. Né? Faça agora, senão não vai brincar. Faça agora, senão não vai ter isso. Ameaça, chantagens, punições. E olha só que rapidinho. Agora, se eu for ter uma conversa com meu filho, eu provavelmente vou perguntar, viu, não tá faltando nada antes de você sair? Ah, mãe, mas eu quero sair. Ah, entendi, eu sei que você quer sair. Tá eufórico, né, pra brincar com seu amigo. Então, filho, mas quem é que vai fazer aquilo que era a tua responsabilidade? Como que a gente vai resolver isso? Então, se eu trabalhar dessa forma com a criança, leva mais tempo. A própria criança não tá ali, às vezes, a fim de conversar. Mas aí é mostrar pra ela, né, nessa brincadeira que ele fez com o filho, como seria de uma outra forma. O meu filho, Pedro, se vocês um dia encontrarem com ele costuma dizer que eu sou brava. Ele fala, mãe, você é muito brava. E eu falo pra ele, filho, você não sabe o que é ser brava, né? Você não sabe o que é ter uma mãe brava. Dele, por que eu não sei? E aí, às vezes, a gente brinca disso, né? Ontem mesmo eles estavam brincando. O Pedro falou assim, pai, como é que os pais batem nos filhos de cinto? Porque o pai dele tava se trocando, ele viu o cinto, né, na calça. E ele falou, porque ele tinha um amigo, eu até fiz um post sobre isso, que esse amigo contou pra ele que apanhava de cinta e ainda apanhava com a fivela. E ele, né, achou aquilo desumano, enfim. E ele foi perguntar, por que, pai, as crianças apanham de cinta do pai e da mãe? Aí o pai dele começou a brincar. Ele falou assim, filho, porque tem pai e mãe que não sabe conversar, não aprendeu isso, né? Ele falou, mas como que é? Por que a criança apanha? O que a criança faz? Aí o pai dele começou a brincar com ele. Você quer ver como é que é? Então aí o pai tirou assim e começou, moleque, vem aqui já, não sei o que. Começou a brigar com ele. Porque vai escovar esse dente agora? E começou, daí ele se matou de rir, daí ele regalava o olhão assim, falou assim, sério que é assim? Daí o pai dele falava, é assim. Então é uma coisa que não pertence à realidade dele como criança, né? Então ele não tem noção. Então quando eu cobro mais firme, quando eu exijo mais, e eu não sou boazinha, gente. Quando eu pego pra ser firme, eu sou firme, pensa, eu sou conforme dominante. Então quando ele ativa meus gatilhos, meu olho esbugalha, o nariz se abre e o negócio fica feio pro lado dele, né? Mas eu não sou agressiva, não bato, né? Não ameaço. Enfim, mas eu sou firme na hora de falar. Eu falo e ele fala que eu arregalo o olho, assim, né? Na hora de falar com ele. E pra ele isso é ser muito brava. E aí quando você vê uma mãe que bate, né? Que humilha, que ofende, que grita, é surreal. Pra ele isso não existe. Ele fala, como faz isso, né? Então se você for perguntar pra ele dentro do mundinho dele, eu sou a pessoa mais brava do universo. E se você mostrar um vídeo pra ele que tem tantos na internet de mães agressivas, ele se choca. Ele fala, não acredito que a mãe fez isso com o filho. Pra ele foge da realidade, sabe? E aí ele continua assim, aqui. De fato, ao me comunicar com meus filhos, prefiro demorar e falar a partir da energia da minha escolha, ao invés de responder por hábito, do modo que fui condicionado a fazer, se algo não estiver em harmonia com os meus valores. Então, gente, se você não tem o hábito, né? Se ainda não é natural pra você, não é um hábito pra você conversar com seu filho e ele não tá acostumado com isso, quando você começar, pra ele vai ser um saco. Ai, mãe, você fala demais. Ai, agora você vem. Eu tenho clientes que me falam isso, né? Porque os filhos reclamam assim, agora tudo você me pergunta. Agora você vive fazendo pergunta pra mim. Né? Agora tudo você quer conversar. A criança não tá acostumada com aquilo. Então é legal, às vezes, a gente brincar, como ele brinca com o filho, e demonstrar qual seria a outra oportunidade de conversa. E aí deixar a criança escolher qual você gostaria. Para que ela também perceba e entenda que o diálogo é uma forma respeitosa e é boa. Por quê? Dentro da conversa do diálogo, você também estimula a criança a refletir sobre o comportamento, sobre suas escolhas. E isso é super importante para o desenvolvimento dela, né? Para o senso crítico dela quando ela crescer também.
E aí ele continua aqui. Já conversei com inúmeros pais e mães que tiveram experiências semelhantes e que, ao tentarem se relacionar de modo mais humano com seus filhos, ao invés de obter apoio, foram criticados. Gente, isso acontece demais. As pessoas muitas vezes confundem a comunicação da qual estou falando com permissividade. Não percebem que é uma outra qualidade de orientação. A direção que defendo nasce de duas pessoas que confiam uma na outra e não de uma pessoa que impõe a sua autoridade à outra. O resultado mais triste de ter por objetivo conseguir que as crianças façam o que queremos, ao invés de desejar que todos tenham o que querem, é que em algum momento tudo o que pedirmos lhe parecerá uma exigência. E sempre que as pessoas escutam uma exigência, é difícil manterem o foco no valor daquilo que está sendo solicitado, pois, como já mencionei, aquilo constitui uma ameaça à sua autonomia. E esta é uma necessidade muito forte dos seres humanos. Então ele está dizendo assim, nós seres humanos temos uma necessidade de sermos autônomos. A gente precisa ter liberdade para ir e vir, para agir. Por isso que a pandemia está causando tanto dano psicológico nas pessoas e nas crianças. Porque priva a nossa capacidade de fazer o que a gente quer, certo? E isso é essencial para o ser humano. Então quando o pai e mãe faz uma exigência para a criança, ou seja, quantas vezes a gente está tentando ser respeitoso, está entrando dentro de uma comunicação não violenta, de uma educação consciente, e ao invés de fazermos pedidos para a criança, a gente faz exigências. Então, por exemplo, filho, eu gostaria que você arrumasse seu quarto. Ah, agora eu não quero. E aquilo ativa gatilhos. E aí a gente fica muito pé da vida, né? E a gente fica bravo, e a gente briga, e a gente começa a tentar na conversa, tentar no diálogo, e a criança vai, né, tentando sair daquilo, e aquilo acaba em discussão, aquilo acaba em briga. Então, o que acontece? O que era para ser um pedido se torna uma exigência. E qual é a diferença entre pedidos e exigências? Como a gente sabe que uma frase foi feita como um pedido ou ela foi feita como uma exigência? Alguém tem ideia de como vocês diferenciam pedidos de exigência? Se alguém tiver alguma ideia, escreve aí pra mim, tá? Só pra eu entender se vocês pegaram ali a vibe do negócio. A diferença entre pedidos e exigência é a forma como você reage a eles. Se você faz um pedido e a pessoa não te dá o que você quer e você fica muito frustrada e muito brava, né, com a resposta, o que você fez não foi um pedido. O que você fez foi uma exigência. E aí, pelo fato de não terem cumprido aquela exigência, aquilo te provoca uma irritabilidade, um nervosismo, uma frustração. Agora, se diante do teu pedido a pessoa se recusa e você volta para si e entende, né, o que é que isso causou em você e atende a sua própria necessidade e acaba entendendo por que a criança não fez, porque entende a necessidade dela, aí você está começando uma comunicação não violenta. Aí você está entrando dentro de uma educação consciente e está aprendendo a fazer realmente pedidos ao invés de exigência. Então vamos lá. Às vezes você fala para o seu filho assim, aqui em casa mesmo, né? Viu? A cama tá desarrumada. E aí? Às vezes eles me pedem, mãe, posso descer brincar? Pode, assim que a cama estiver arrumada. Ah, mas eu não quero arrumar agora, não quero. Já me sobe um negócio assim, ainda mais naqueles dias de correria, né? Normal, a gente já fica, oh meu Deus do céu, Jesus da glória, você chama você chama Deus, chama Jesus, chama os, né? Todo mundo que tá lá no céu, né? Os anjos, tudo pra te ajudar. E aí, a gente tem que olhar pra gente, porque se eu falar assim pra ele, como eu já fiz algumas vezes, né? Várias vezes, porque a gente não se dá conta às vezes na mesma hora. E eu falo assim, não filho, se não for arrumar a cama, não tem como descer, cara. Primeiro responsabilidade, depois diversão. E aí às vezes ele vai, eu falo, tudo bem, não quer arrumar? Não precisa arrumar, só que aí você vai demorar mais pra descer. E aí, o que começou a causar dentro desse relacionamento? Ele ia, às vezes, se arrastando a arrumar a cama, porque ele via que era uma exigência. Ele via que aquilo não era um pedido. Ele via que ele tinha que fazer aquilo se ele quisesse descer. Então, às vezes, a gente cai em armadilhas que a gente nem percebe. E ao invés de educar com respeito, a gente está manipulando a criança. E demorou para eu perceber isso.
Até que um dia eu falei, opa, calma aí, que isso não tá se encaixando. Eu não tô escutando meu filho, eu não tô ouvindo meu filho, né? Eu não tô entendendo qual é a necessidade dele ali ou a intenção dele naquilo ali. Então eu tô usando recurso nobre de educação de uma forma incoerente. Entende? Tá alcançando o objetivo errado. E aí eu parei e falei, vamos conversar. Né? Todos os dias tô tendo que cobrar muito a arrumação da cama. Por quê, filho? E eu tô vendo, né, que você entendeu a questão da responsabilidade primeiro, depois a diversão, você entendeu isso, mas mesmo assim você não tá querendo contribuir. E eu quero entender você por quê. E aí ele começou a falar, mãe, porque, né, tá muito difícil pra mim arrumar a cama sozinho, eu demoro pra dobrar o lençol, eu me sinto sozinho fazendo aquilo, eu não gosto, tal. Eu falei, mas você entende que é uma necessidade pra mamãe que você me ajude com algumas coisas aqui em casa e que é importante pra você aprender sobre isso, porque um dia você vai morar sozinho, filho, um dia você vai ter a sua própria cama pra você arrumar na sua casa, é importante você aprender desde cedo. E ele falou, entendi. Eu falei, tá bom, mas eu tô entendendo você também. Então eu falei, como é que a gente vai resolver isso? E se eu começar a dobrar os lençóis e você só estica o lençol, né, de elástico e coloca a colcha? Dele, eu acho que aí sim, porque aí eu vou ter uma ajuda e eu também te ajudo. Eu falei, ótimo, então, né, eu me atendo e você se atende. E isso funcionou e tem funcionado já há algumas semanas, né, se não for meses. Então eu sempre vou lá, eu dobro os lençóis, porque realmente os bracinhos dele é pequenininho, ele demorava muito para dobrar os lençóis. E aí eu dobro os lençóis, guardo no guarda-roupa e aviso ele, filho, já dobrei os lençóis, e às vezes até o Davi me ajuda a guardar os travesseiros, já guardei os travesseiros, só falta pôr a coxa. Não tem mais crítica, não tem mais confusão, atrito. Ele vai rapidinho. Esses dias um amigo interfonou para ele, pedindo para descer. Eu falei, né, ó, seu amigo tá chamando você pra descer. Ele falou assim, tá bom, fala que eu vou só colocar a coxa e já desço. Então, assim, quando a gente faz uma exigência, a intenção nossa enquanto ser humano é não cumprir aquilo, porque a gente não gosta de perder a autonomia. Se tá mandando em mim, então não vou fazer. Só de raiva. Só porque ela tá mandando, então não quero fazer, sabe? Porque a nossa intenção é assim, né, de não querer ser obrigado a fazer nada. Tudo que obriga a gente já ativa gatilhos. Quando você aprende a fazer pedidos, é diferente, a criança entende o senso de colaboração. Mas claro, gente, para a criança atender um pedido que é teu, ela também tem que se sentir pertencente, ela tem que se sentir aceita, tem que existir respeito e confiança mútua. Não é simplesmente fazer um pedido e achar que sua criança vai começar a atender a partir de hoje. Como é que tá a conexão entre vocês? Como é que tá a qualidade de tempo entre vocês? Como é que é a tua escutativa em relação à tua criança? Como é que é o teu comportamento para com ela, para com o teu marido, para com a tua esposa, para com os teus familiares? Ontem uma pessoa falou assim para mim, que ela tava conversando com... São pais divorciados, separados, e ela tava conversando com um filho de 12 anos. E o filho foi desrespeitoso, né, com a irmã. A irmã, menina, mulher, foi desrespeitoso com ela. Parece que na hora de uma discussão ele empurrou ela, bateu nela, coisa de irmão. E aí o pai chegou nele e foi dar uma dura nele. E falou assim, escuta aqui, não se bate em mulher nenhuma, né? Seja homem e não bata em mulheres. A gente não faz isso com as mulheres. E deu um sermãozão nele, assim. E ele contou isso pra mãe. E a mãe falou pra ele, filho, e aí? Né? O que você fez? O que aconteceu? O que você sentiu? Ele falou assim, mãe, eu não falei nada, mas por dentro, na minha cabeça, tava um pensamento assim. Se eu não devo fazer isso com a minha irmã, por que você faz do jeito que você faz com a vovó? Porque o pai dele é desrespeitoso com a própria mãe, com a avó do garoto. E a criança vê a forma como o pai trata a própria mãe. Olha só, gente, como as crianças são. E aos 12 anos eu já tenho capacidade de interpretação. Antes dos 12 eu não tenho, mas aos 12 eu já tenho. Então é mais ou menos como se ele tivesse pensado assim, não posso bater na minha irmã, mas você pode tratar a vovó do jeito que você trata. É incoerente. Se eu tenho que respeitar as mulheres, são as mulheres ou é a minha irmã? Entende? A criança já começa. E aí o que acontece com isso? Falta de admiração. Eu perco a admiração no meu pai, porque ele me ensina uma coisa e faz outra. Isso não cria respeito. Ele só parou, ele não retrucou com medo da retaliação, com medo da punição, com medo do que ia vir. Mas ele não admirou o pai, ele não absorveu o ensinamento, ele não entendeu nada. E a mãe falou assim pra mim, Gabi, o que eu respondia? Eu fiquei sem reação, não sabia nem o que falar.
Isso acontece muito, gente. Então nós precisamos tomar cuidado com o nosso comportamento para com o outro, porque as crianças estão vendo tudo o tempo todo. E se a gente quer que elas aprendam, nós precisamos fazer primeiro. Ok? E é isso, gente, que eu queria passar para vocês hoje, tá? A gente aprender a olhar para a nossa necessidade. Então, a partir de hoje até amanhã, para nosso próximo encontro, nosso próximo tema desse livro, eu quero que vocês comecem a refletir hoje. Sua criança fez alguma coisa que você não gostou? Para entender a sua necessidade. O que ela feriu em você? E ela é tua necessidade. Quem tem a responsabilidade de atender a tua necessidade é você mesma, não é a sua criança, nem seu marido, nem sua esposa. É você mesma, ok? E qual é a necessidade defendida da criança? Por que ela está defendendo aquilo? Por que ela te tratou daquela forma? O que ela está tentando preservar? Se você conseguir identificar quais são as necessidades de ambas, né, suas e dela, e conseguir falar sobre as necessidades, você está começando a criar conexão. Entende? Tentem fazer isso e amanhã vocês me contem. Gabi, tive dificuldade. Gabi, não consegui fazer. Gabi, meu filho falou isso e eu não sabia qual era a necessidade. Eu ainda não consigo ver a necessidade. O que eu faço? Me ajuda. Calma. Primeiro é um abrir de consciência. Primeiro você precisa aprender as coisas, entender, abrir sua mente que existe algo ali que você ainda não via. E aí depois você vai aprendendo a ouvir com mais detalhes para começar a perceber essas necessidades e as coisas começam a funcionar. Tá bom? É isso? Obrigada para vocês que ficaram até aqui, até o finalzinho dessa live. Espero que tenha servido de coração e que apliquem a partir de hoje. Amanhã a gente se vê aqui de novo, tá? E para quem me perguntou, colarzinho e brinco, Érica Massaoka Acessórios. Vou deixar nos stories para vocês conhecerem o trabalho incrível dela, que eu tô apaixonada e que tem um mais lindo que o outro. E melhor, ela faz do jeitinho que vocês quiserem, no modelo, no tamanho, em tudo que vocês quiserem, na cor. O trabalho dela é incrível e ela é uma pessoa maravilhosa também, tá bom? Um beijo, até amanhã, gente, fui!